mal, realmente mal, é o Santos. O Santos está na zona do rebaixamento pela 6ª rodada consecutiva, 21 pontos. Né? Hoje são 4 pontos de desvantagem para o Goiás, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Santos trocou de treinador algumas vezes, já até perdi as contas aqui. O Santos defensivamente é terrível. Defensivamente é terrível. Ofensivamente, embora tenha bons jogadores, não cria quase nada, ou cria muito pouco. Vive de lampejos do Marcos Leonardo. Perfeito. E às vezes cria lances sozinho, né? E de bons lances do Mendonça quando ele tem a oportunidade. Vou dizer uma coisa para vocês, eu não queria estar na pele dos santistas. O Santos está cumprindo todos os mandamentos de clubes rebaixados. Esse Santos, isso é com alguma tristeza, com dor no coração que eu vou dizer. Esse Santos de hoje, para mim, é o pior Santos que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um time tão mal arrumado, tão fraco como esse do Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. O santista tem que acreditar em alguma coisa. Hoje, eu não sei em que ele acredita, porque até a força da Vila Belmiro, com a volta do público, o Santos parece ter perdido. Parece um barco sem rumo. Ou estou viajando, Pedro? Começo contigo. É cada vez mais difícil realmente a gente ver uma luz no fim do túnel, né? Você falou com relação ao pior Santos. Eu acho que individualmente eu já vi até piores times do Santos. Mas coletivamente, realmente é um time que é muito difícil da gente conseguir imaginar uma salvação. E não só pela questão do time em si, mas você vê o anímico, né? Os jogadores, a gente via, eu lembro que a gente destacava aqui antes da parada para a data FIFA, a coletiva que o Aguirre deu, que ele falava já de uma maneira meio, a gente está tentando, está buscando, mas se a gente continuar jogando esse futebol, não vai dar. E a gente via que a questão anímica também pesava bastante. É um time que é muito, assim, muito desarrumado. Eu percebo o Santos, e aí isso é resultado, primeiro, de uma gestão pífia, gestões pífias, porque não é só essa, mas a sequência de gestões muito ruins que o Santos vem tendo. Então, você tem uma seguida troca de treinadores, e isso é muito difícil você conseguir encontrar um padrão. O Santos até se reforçou nessa última janela e tinha que ir atrás de reforços mesmo, porque tecnicamente o time era muito abaixo. A gente vê hoje um Santos que tecnicamente ainda é um time abaixo, mas que você consegue encontrar jogadores com qualidade no time. Você vê um Mendonça, você vê um Marcos Leonardo, você vê um o Lucas Lima, até a dificuldade dele de conseguir. Mas você... Soteldo, Jean Lucas, enfim, você tem jogadores ali com qualidade técnica nesse time do Santos, mas você não tem um coletivo. Não. E você, assim, o coletivo você não consegue encontrar se você troca de treinador a cada 2, 3 meses. E assim, foi o que você disse, o Santos está ticando ali perfeitamente os mandamentos ali do rebaixamento. Vejam vocês, o Aguirre comandou o time apenas 5 vezes. São 4 derrotas e 1 vitória. E vejam vocês, para surpresa de 0 pessoas, que a diretoria do Santos já avalia a demissão depois do jogo de hoje. Né? O desempenho foi pífio? Foi. Uma derrota em casa por 3-0 para o Cruzeiro, que é um gigante do futebol brasileiro, mas que não vencia havia 8 partidas no campeonato, pegou de jeito, inclusive, os dirigentes que já avaliam, depois de 5 jogos, demitiu o treinador que recém chegou. Felipe, se a gente for pegar todos os projetos dos times, até dos grandes, que caíram e que caíram pela primeira vez que seja, passa muito por essa questão de a troca de treinadores, mas a troca de treinadores porque parece que você não tem uma convicção quando você os traz, né? Então você começa com uma ideia, você monta um time com uma ideia e depois você se montar ou remontar ao decorrer do ano, na situação que o Santos está, não é fácil, né? Você não consegue performar e, ao mesmo tempo, essa performance é difícil vir porque o lado anímico, ele é assim, ele fica na cabeça. Pô, será que seremos nós que vamos participar de algo que o clube nunca passou? Que é pesado isso, cara. Eu passei isso no Inter lá em 2016 e é difícil esse buraco para sair. Ainda tem um agravante no caso do Santos, que é o ano seguinte ao falecimento do Pelé. Exato. Então, assim, seria uma mancha
assim, muito triste, mas estão fazendo por onde, de repente, não dá certo. Muito mais para não dar certo do que para dar. Isso nós não estamos falando que falta vontade, que que os caras são mau caráter, não tem nada a ver. Mas que o trabalho realmente, ele está desenhado e o resultado, ele está vindo para realmente assustar e vão ter que conviver com isso, Pedrão, daqui para o final do ano, cara. É pressão absurda que eles que acabaram trazendo para eles. Se troca de treinador de novo, sem saber o que vai acontecer, é muito complicado. Caso aconteça, assim, é uma tragédia que está mais do que anunciada. O Santos vem há várias temporadas brigando para não cair no Campeonato Paulista, há várias temporadas brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. No ano retrasado, se eu não me engano, a chegada do Carille foi que deu uma reviravolta no Santos, que o Santos também estava indo por água abaixo. Então é a tragédia mais do que tá flertando. Anunciada. Olha, vamos ouvir o que disseram os dois treinadores, então, Diego Aguirre e Zé Ricardo, né? Zé Ricardo que assumiu recentemente o comando do Cruzeiro, os dois falaram em entrevista depois desse 3-0 Cruzeiro na Vila Belmiro. Bueno, es difícil, pues me pregunta qué cosas positivas, es difícil encontrar cosas positivas cuando sufrimos esta derrota en casa, que no esperábamos, y entonces... Acho que no es momento de falar de cosas positivas, podemos falar de cosas negativas que acontecieron no jogo, que todos vimos, que nós trabalhamos, por exemplo, muito na bola parada e tomamos esse gol que acho que pesou muito, sentimos e não marcou el comienzo de la victoria para Cruzeiro. Fue una cosa que teníamos falado mucho, trabajado y acabamos pegando ese gol que acho que viró el juego. Hasta ahí estábamos en un juego difícil, sí, mas no teníamos muchos problemas. A responsabilidad obviamente de la comisión técnica, obviamente de jugadores y de todos. No ten un único culpado. Así como tal vez cuando você gana ten algunas merecimientos o cosas que fez bien, na hora de la derrota, obviamente que la comisión técnica ten responsabilidad de muita, más compartilhada y tenemos que asumir, tiene que ser así, es así. Entonces no tenemos problema en reconocer que las cosas no están como nos imaginábamos o como nos queremos o como nos estamos trabajando para intentar que las cosas mejoren. Hoy no conseguimos, tomamos el gol y ahí todo ficou muito mais difícil. Eu diria que brilhou a estrela no Cruzeiro, né? É um grande protagonista. A gente tem que sempre enaltecer o nosso grupo, porque foi uma vitória realmente difícil, mas, a meu ver, bem merecida, porque conseguimos ter bons comportamentos nas fases do jogo. Às vezes a gente vai bem em uma fase ou duas fases do jogo, mas o jogo não se completa por aí só. Era importante a vitória, um momento difícil, sensível para o clube. Não é uma vitória para o Zé Ricardo, não é uma vitória para nenhum jogador e sim para a equipe, né? Para retomar a confiança, porque o campeonato é muito longo, a gente tem que saber gerir as nossas expectativas, porque já temos um jogo dificílimo na semana que vem, mas sem dúvida nenhuma jogar na Vila Belmiro, independente da fase do Santos, é sempre muito difícil. Então, parabéns ao grupo. Sobre o Nicão, sempre joguei contra, né, o Nicão, e sempre via nele uma qualidade muito grande, poder de decisão da equipe. Realmente a gente conversou, tive alguns procedimentos nesses primeiros dias, de conhecer o clube em toda a sua particularidade, na sua essência, e também ir conversando com os jogadores, principalmente aqueles que têm mais experiência, mais rodagem no futebol, para a gente poder alinhar algumas coisas e dividir os nossos pensamentos. O Nicão é um jogador especial, porque ele consegue fazer algumas funções importantes, que eu acredito que encaixa bem na maneira como a gente quer jogar.
e entendia que o momento certo ele ia aparecer bem como foi hoje. Então, parabenizar todo o grupo aí pela entrega, mas entender que hoje é um dia de a gente celebrar, mas amanhã a gente já está trabalhando aqui mesmo em Santos para poder pensar no Fluminense. Tá aí o Zé Ricardo. E que reviravolta do Nicão, hein, Pedro? É, um jogador que chegou ao Cruzeiro com grandes status, depois o Cruzeiro acabou fazendo outras contratações e conseguiu montar um time um pouco mais equilibrado com a ausência do Nicão. Por exemplo, o Wesley, hoje tem jogado com o Wesley mais aberto pelo lado direito, que tem características diferentes do Nicão, um jogador que busca mais a profundidade. O Nicão, por ser um jogador canhoto, vem mais para dentro, mas entrou hoje, mais uma vez, muito bem. Na frente também, o Bruno Rodrigues entrou outra vez no lugar do Gilberto, que não jogou bem, então existe uma disputa por ataque ali, nessa busca de um centroavante do Cruzeiro, embora o Bruno Rodrigues seja um jogador de mais mobilidade, mas pode fazer essa função, marcou um golaço e caso consiga retornar ao melhor futebol que a gente já viu do Nicão, será de um acréscimo gigante para o Cruzeiro, né? E uma curiosidade é que os dois treinadores estreantes da rodada estrearam vencendo, e 2 vitórias importantíssimas fora de casa. O Cruzeiro vencendo o Santos, a gente vai falar mais à frente, do Bahia vencendo o Coritiba, 4 times ali envolvidos na parte de baixo da tabela. É isso aí. Olha, a gente vai para o intervalo, mas antes o Sport TV transmitiu